Olá, paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida e para toda a sua família. Você está assistindo o programa Leitura Diária, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Mateus, e este programa é vinculado à nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui no nosso templo sede, a nossa Escola Bíblica começa sempre aos domingos, e começa das 9 horas da manhã às 10h45. Portanto, amanhã, a partir das 9 horas, é o dia da Escola Bíblica Dominical. Vai ser muito bom recebê-lo como nosso visitante. Melhor ainda, recebê-lo como nosso aluno matriculado nesta que é a maior escola de ensino teológico sistemático do mundo. Para você que assiste o nosso programa hoje, nessa semana, pela primeira vez, eu falo isso porque em alguns lugares aqui na cidade de São Mateus, as pessoas só têm acesso ao nosso programa aos sábados pela Super TV, né? E de segunda a sexta nós estamos apresentando o programa pela RCA. E no sábado nós temos, além da RCA, nós temos a Rede Sim, melhor dizendo, né? Na Rede Sim. Então, as pessoas que assistem um programa Leitura Diária no sábado, somente no sábado, pela Rede Sim, nós fazemos um resumo de tudo que nós falamos durante a semana, né? O tema da nossa semana é a lição de número 13, que traz como tema a ressurreição de Jesus. E aí, cabe lembrar aqui, lição de número 13, a última lição do nosso segundo trimestre de 2015, e no próximo domingo, portanto, na próxima semana, a segunda-feira, nós estaremos começando o estudo do terceiro trimestre de 2015, né? Então, e as revistas já estão aí à disposição nas nossas livrarias evangélicas, tá certo? Então, queridos, durante a semana, o que nós falamos aqui? Nós falamos, o tema central da nossa semana foi ressurreição de Jesus, mas falamos também de ressurreição de uma forma geral. Falamos de ressurreição no Antigo Testamento, onde Jesus, saindo da casa da sogra de Pedro, encontra a viúva de Naim e ela saindo com o enterro do seu filho. Era a única criança, o único filho, a única descendência que seu marido havia deixado, estava sendo sepultado. E Jesus, movendo-se, segundo a palavra de Deus, movendo-se de íntima compaixão, ressuscitou, fez aquele mancebo, aquele jovem, tornar-se a vida novamente. O outro exemplo, esse aqui do Novo Testamento, né? É o exemplo do Novo Testamento. O exemplo do Antigo Testamento de ressurreição, nós temos Elias fazendo ressuscitar o filho da sunamita, né? Ela perdendo o seu filho, ele vai e ressuscita aquela criança e entrega à sua mãe novamente. São dois exemplos, não são os únicos, né? São dois exemplos nós temos Eliseu também, que fez, que os seus ossos fez uma pessoa ressuscitar, né? Quando tocou, encontrou virtude nos ossos de Eliseu, e ele ressuscitou, tornou a ter vida novamente, né? Também no Novo Testamento, temos a ressurreição de Lázaro, milagre operado pelo nosso próprio Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo com essas evidências, com esses exemplos que eu passei a citar aqui para vocês, que a morte ela está sujeita ao poder de Deus, né? O poder de Deus é soberano. Através da manifestação de dons espirituais, né, pessoas podem tornar a viver no exercício de dons espirituais, pessoas exercitando os dons espirituais podem decretar a ressurreição de pessoas que passaram desta vida, né? Mas o que nós queremos dizer com isso? Que a Bíblia vem registrando, ao longo da história da humanidade, o poder de Deus sobre a morte. Então, para Deus, era uma coisa bastante natural, comum, trazer à vida aqueles que estavam mortos. E Jesus Cristo, com seu ministério de 3 anos e meio,
3 anos aqui nessa terra, né, ele experimentou a morte também. E nós falamos isso, né? E a diferença da morte de Jesus Cristo para essas mortes que eu citei aqui, da sunamita, do filho da sunamita, o filho da mulher de Naim, né? De Lázaro. A diferença dessas ressurreições para a ressurreição de Jesus é que essas pessoas morreram, mas elas ressuscitaram de fato, mas um dia elas morreram, estão mortas, não vivem mais. Mas Jesus Cristo não. Ele morreu, um dia ele morreu, ressuscitou e agora vive eternamente, né? E um dia essas pessoas que morreram, né, com essa expectativa, com essa esperança de que Jesus Cristo um dia voltará, essas pessoas vão ressuscitar para nunca mais vir à morte, tá certo? Essas pessoas irão ressuscitar novamente, mas com o poder de Deus vai ser exercido sobre esses corpos que estão lá desintegrados, mas a terra devolverão esses corpos novamente. Para uns para vergonha e desprezo eterno, e outros para glória e gozo eterno. Tá certo? É esta a expectativa, é essa a esperança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá certo? Então nós falamos sobre isso. Depois que nós dissemos isso na segunda e na terça-feira, nós falamos também da ressurreição literal segundo o Evangelho de Lucas. Lucas registra que nem a ressurreição de Jesus foram parciais. Algumas pessoas, não, ele morreu, ficou em transe, depois voltou, morte parcial, né? E dizendo que, não, ele não ressuscitou, ele apareceu de forma, numa visão. Não, ele ressuscitou de forma literal, ele ressuscitou de forma verdadeira, né? Ele apareceu. Nós lemos aqui referências bíblicas, não de ordem da forma cronológica, mas nós lemos aqui, por exemplo, ele aparecendo para os seus discípulos, né? Os seus discípulos conversando sobre, alguns deles tinham caminhando, né? Um caminho de Emaús, e aí encontraram com ele, aí perceberam no partir do pão, lá na ceia, perceberam que o partir do pão dele era conhecido do próprio mestre. Depois apareceu para as mulheres, ou antes disso apareceu para as mulheres, lemos, né? Apareceu para as mulheres lá no sepulcro, que Maria estava chorando, triste, né? Onde botaram o nosso mestre? Aí ela conversa com os 2 anjos que ela havia visto, de repente ela olha para Jesus e não o reconhece. Quando ela ouve a voz dele, aí reconhece e tenta, né, pela leitura que nós fazemos aqui, pela repreensão que o mestre fez para ela, a impressão que nós temos é que ela se levanta de tanta empolgação, corre para abraçá-lo. E ele fala assim, não, detenha-te porque ainda não fui para o meu pai. Então nós observamos que esta evidência para as mulheres, a evidência para a parte dos discípulos, depois ele aparece para os 12 discípulos, e depois ele aparece antes da sua partida, ele aparece para mais de 500 pessoas. E aí nós vemos o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, ele dizendo, olha, ele ressuscitou, nós estamos aqui dando prosseguimento à sua obra, àquilo que ele disse, ele ressuscitou, e a sua ressurreição, nós somos testemunhas oculares. Naquela época, eu disse no programa de ontem, naquela época não existia TV, não existia câmeras fotográficas, não existia nada disso. A testemunha, para atestar a veracidade de fatos, bastava testemunhas oculares, conforme a lei judaica. E a testemunha ocular não precisava de ser mais de 500 pessoas, apenas uma quantidade admitida pela lei mosaica, né? E Jesus Cristo extrapolou esses limites mínimo admitido. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, a ponto de Tomé duvidar da sua ressurreição, quando os seus discípulos disseram, Tomé disse, não, eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, só assim que eu vou acreditar que ele realmente ressuscitou. Algumas pessoas criticam, né, censuram esse comportamento de Tomé, alegando que ele é falta de fé, que ele foi descrente.
Mas imagine os senhores, se coloquem no lugar de um discípulo de Jesus, um momento tão importante como esse. Né? Jesus aparece para alguns e não aparece para você. Você não gostaria de vê-lo também? Então, é um sentimento que eu até mesmo, é um sentimento pessoal. Não estou querendo mudar o fato histórico. De fato, ele queria ver Jesus. De fato, a Bíblia fala que ele estava sem fé, ele estava com pouca fé. Mas, convenhamos, discípulo de Jesus, ele aparece para a parte dos discípulos e não aparece para mim. Eu gostaria de vê-lo também. Não por falta de fé, mas pela emoção, pelo entusiasmo de ver o meu mestre ressurreto novamente. Então, eu, por exemplo, quero ver o nosso mestre, eu quero vê-lo, né? Eu quero participar daquela grande ceia, daquela grande bodas, né? Onde ele vai ceiar com a sua igreja redimida. Tá certo? Isso nós falamos, né? Das evidências da sua ressurreição, aparecendo para as mulheres, aparecendo para a parte dos discípulos, para 2 discípulos, aparecendo para a parte, depois aparece para 12 e no final de tudo ele aparece para mais de 500 pessoas, tá certo? Então, isso que nós falamos. Agora, o nosso texto áureo, ele está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 5, que diz: "E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos?" Esse foi o diálogo entre os anjos que removeram aquela pedra e as mulheres que foram visitar o sepulcro de Jesus. Tá certo? Então tá aí o que nós vamos trabalhar na Escola Bíblica Dominical de amanhã. Os nossos 3 objetivos da lição, melhor, eu sempre falo 3 porque no ano passado as nossas lições só tinham 3 objetivos. As nossas lições agora estão vindo com 4 objetivos. Na verdade, 5. O objetivo geral, que é apresentar a ressurreição de Cristo como a garantia da realidade da vida vindoura, ou seja, a nossa vida que há de vir, é a garantia de que, mesmo aqueles que morreram com Cristo, vão ressuscitar para viver eternamente com o corpo glorificado. Conforme a palavra de Deus nos diz, assim como Ele é, o veremos. É essa a nossa expectativa, é essa a nossa certeza de que vai acontecer. Nós, se um dia deitarmos a essa baixa terra, morrermos, temos a convicção, a certeza de que Jesus Cristo nos ressuscitará. Até mesmo primeiro, antes de que os que estiverem vivos naquela época sejam arrebatados, aqueles que morrerem serão ressuscitados primeiros, conforme a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve, né? O primeiro objetivo específico, nós lemos o geral, né? O primeiro objetivo específico é explicar a doutrina da ressurreição, que é isso que nós estamos falamos durante a semana. O nosso tempo aqui é bastante curto, mas venha na Escola Bíblica Dominical amanhã, que você vai ver as nossas explicações que nós vamos falar na Escola Bíblica amanhã. Segundo objetivo específico, expor a natureza literal e corporal da ressurreição de Cristo. Terceiro objetivo, elencar as evidências diretas e indiretas da ressurreição de Cristo, que são as aparições, né, de Jesus Cristo, e discutir, né, o último objetivo específico, o quarto, discutir o propósito da ressurreição de Jesus. Qual é o propósito da ressurreição de Jesus? Era cumprir aquilo que estava determinado: morrer, ressuscitar, para garantir a nossa salvação. Antes da sua morte, o pecado da humanidade não era perdoado, era coberto com sangue de animais. Agora, com a sua morte, morte de cruz, levando os nossos pecados, a morte de Jesus, o seu sangue, veio para limpar, lavar todos os nossos pecados. Conforme a palavra de Deus nos adverte, ainda que os nossos pecados são vermelho como o carmesim, eles se tornarão branco como a branca lã. Por quê? Foram lavados pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Tá certo? Os nossos tópicos da lição de amanhã, eles vão falar do seguinte. Vai falar da doutrina da ressurreição. E dentro desse assunto, doutrina da ressurreição, nós vamos falar
no contexto do Antigo Testamento, o que é a doutrina da ressurreição no contexto do Antigo Testamento e a doutrina da ressurreição no contexto do Novo Testamento. E o que está dizendo aqui? Primeiro, fala da ressurreição das pessoas que ressuscitaram depois de mortas, né? Através do profeta Elias, através do profeta Eliseu, né? E através, inclusive, o comentarista até fala que Abraão, quando foi para sacrificar o seu filho, embora não o houvesse sacrificado, Abraão, quando foi, ele estava com essa, segundo o nosso escritor aos Hebreus nos diz, ele tinha tanta fé que se o filho dele fosse executado naquele sacrifício pedido pelo próprio Deus, ele seria ressuscitado. O nosso próprio Deus o ressuscitaria. Então, esse era o contexto da ressurreição no Antigo Testamento. Eles eram ressuscitados, mas morreram para nunca mais ressuscitar antes da volta de Cristo. Tá? Esse era o contexto. E o contexto do Novo Testamento, as pessoas que viveram após uma intervenção espiritual, ressuscitando, o próprio Cristo ressuscitando a viúva de Naim, melhor, o filho da viúva de Naim, essas pessoas também morreram. Mas Jesus Cristo morreram, né? Depois que ressuscitaram, morreram novamente porque eram mortais como nós somos. Mas Jesus, ele é, segundo o apóstolo Paulo, a primícia dos que dormem. O que isso quer dizer? Morreu, né? E ressuscitou para nunca mais morrer. Aquelas pessoas, há milhares e milhares de pessoas que morreram e que morrem diariamente com a esperança e a expectativa da volta de Jesus, essas pessoas, elas um dia ressuscitarão com um corpo glorificado para nunca mais ver a morte. Glórias a Deus. É essa a nossa expectativa, é essa a nossa esperança de um dia ressuscitar para nunca mais morrer. Tá certo? Então, o contexto do Antigo Testamento e o contexto do Novo Testamento. A natureza da ressurreição de Jesus. Uma ressurreição literal e uma ressurreição corporal. O que isso quer dizer? Não é algumas pessoas, não, ele não ressuscitou, foi uma visão que as pessoas viram. Inclusive, quando Jesus foi conversar com os seus discípulos, ele falou assim, não é um espírito que fala com vocês. Ele deu provas disso. Olha, espírito não tem carne, espírito não tem osso. E aí eles estavam comendo alguma coisa, e ele pegou e comeu com os seus discípulos aquilo que eles estavam comendo, que era peixe e favos de mel. Então, Jesus deu prova corpórea de que ele estava vivo. Primeiro que espírito não tem osso, não tem carne, e também espírito não se alimenta. Então, a ressurreição de Cristo não foi parcial e ela foi plena, ou seja, corpórea. Ok? O terceiro tópico da nossa lição é a evidência da ressurreição de Jesus. Nós falamos durante a semana todinha as evidências. Ele apareceu para as mulheres lá no sepulcro, depois os dois discípulos, Pedro e João, correram desesperadamente quando souberam da ressurreição, e ele encontrou com esses discípulos. Depois ele apareceu com os discípulos de caminho para Emaús. Depois ele apareceu para os 12 discípulos na celebração da ceia. Depois ele apareceu para uma multidão, para todos os discípulos, por uma multidão. Então, as evidências, elas são incontestáveis. Porque na época, eu volto a dizer, na época não tinha TV, não tinha câmera, mas tinham o argumento fundamental para a lei mosaica para atestar uma veracidade de um fato, que eram testemunhas. E Jesus extrapolou o limite mínimo de testemunha, que eram mais de 500 pessoas. Tá? E o último tópico da nossa lição é o propósito da ressurreição de Cristo. Nós vamos ler esse tópico aqui para finalizar o nosso programa de hoje. A salvação e justificação. Aos discípulos no cenáculo, Jesus destaca a salvação como propósito da ressurreição. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras, assim como Jesus difere de todos os homens. Ele é o Deus que se fez carne, o segundo Adão, representando a humanidade caída, o único mediador entre Deus e os homens, que nos salva de nossos pecados. A Bíblia diz que ele morreu por causa das nossas transgressões e que o seu sacrifício foi em resgate de todos. Mostra ainda
que a sua ressurreição foi por causa de nossa justificação e que nesse aspecto ele foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. A salvação para a justificação. A sua morte era para nos justificar. E aí, o segundo ponto desse tópico 4 nos diz o seguinte: a redenção do corpo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também ressuscitarão dos mortos. É o que nós estamos falando aqui. A referência está em Romanos 5,17. Eu não vou ler, mas você pode ler aí. Romanos 5, capítulo 5, versículo 17. Quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus se tornou as primícias daqueles que ressuscitarão para não mais morrer. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. O apóstolo Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Na ressurreição de Jesus, derrotou a morte de forma que não precisamos mais temê-la. Na ressurreição, receberemos corpos incorruptíveis e imortais. Não temer a morte não quer dizer que nós não morreremos. A morte, ela está aí para nós que somos mortais. Não temer a morte, não temer o efeito da morte. Todos nós morreremos. Qual é o efeito da morte? São dois. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Quando nós temos convicção da nossa salvação, nós entregamos a nossa vida, que a nossa vida é guiada, é protegida por Deus, não tememos a morte. Porque a morte, em hipótese alguma, nessa condição, ela pode nos levar à morte eterna. Jamais. Porque nós temos convicção em Cristo, nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Mas antes de orarmos, antes de nos despedirmos, eu quero te convidar a assistir um clipe. Logo em seguida, falaremos com Deus. Acabamos de assistir esse maravilhoso clipe. Feche seus olhos e ore conosco. Soberano Deus, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa semana abençoada. Meditamos na Tua palavra e aprendemos mais de Ti. Senhor, sustenta-nos, dá-nos a Tua graça, dá-nos firmeza para vencer as nossas fraquezas. Senhor, dá-nos um final de semana abençoado, que a Tua palavra possa encontrar morada em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, conforme o salmista Davi declarou. Sê conosco, nos dê a Tua graça, é o que nós te pedimos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção, desejar para você um excelente final de semana, convidar você para a Escola Bíblica Dominical amanhã, a partir das 9 horas, e marcando um próximo encontro com você a partir de segunda-feira. Que Deus em Cristo vos abençoe, forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa.